Uma boa tarde a todos. Vamos começar. Vamos ficar de pé para nós agradecermos a Deus, porque é sempre uma alegria estar com os irmãos reunidos. Deus, eu quero te agradecer de todo o nosso coração, Pai, por este momento que o Senhor nos proporciona, de estarmos reunidos com os irmãos, esse momento de comunhão que o Senhor nos dá, de nós relembrarmos a Tua Palavra, de nós aprendermos a Tua Palavra e, acima de tudo, querer que ela esteja constantemente na nossa mente, no nosso coração. A nossa oração pedimos, Pai, que venha abençoar cada um dos Teus filhos com a Tua misericórdia, com a Tua graça e a Tua bondade. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Bem, por favor, podem sentar. Na aula passada nós entregamos esse material aqui para vocês, que era o cronograma de aula. Então, nesta data de hoje, nós vamos estudar juntamente o capítulo 12 ao 19 do livro de Gênesis, né? Então nós temos todo esse conteúdo para tratarmos, desde chamado de Abraão até a destruição de Sodoma e Gomorra. Óbvio que o tempo é curto, mas na medida do possível... Isso tem aí, Marcelo, pode pegar. Esse é da aula de hoje. Ah, você tem? Tem. O tempo é curto, por isso que nós precisamos correr um pouco. Como nós comentamos, nós vamos falar dele hoje. Porque, afinal de contas, neste intervalo destes primeiros capítulos, especificamente, é um dos mais lindos do livro de Gênesis, porque trata acerca da história deste homem. Da onde ele veio, quando ele apareceu, né? Não é, Ventura? Estamos falando de tempo agora. Também nós vamos falar sobre a localização onde tudo aconteceu e nós vamos falar sobre a linhagem de Abraão e também sobre a história, os fatos mais importantes, os fatos mais marcantes que nós temos que lembrar e nos alegrar e aprender, acima de tudo, com a vida deste homem, né? Que realmente foi chamado como amigo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Abraão. Começando a falar sobre ele, o primeiro ponto em que nós vamos trazer aqui é falar sobre a genealogia. Se você está com a sua apostila, veja lá, em Gênesis 12, vemos um grande avanço na história da redenção. Começa em Gênesis, realmente a partir da história de Abraão, toda a estratégia que Deus criou para o homem a partir da pessoa de Abraão. Por isso, sim, a gente considera um grande avanço. Quando Deus escolhe e chama ele, há várias coisas que nós precisamos lembrar acerca deste homem. Primeiro, ele é o pai da nação judaica e também de algumas outras. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 15, capítulo 14, em diversos momentos, o próprio Deus declarando de forma escancarada que você vai ser, Abraão, o pai de muitas pessoas, o pai das nações, pai de multidões, né? Então isso fica muito claro. Ele é o pai de todos os que são da fé. O apóstolo Paulo registra isso em Gálatas, lá no capítulo 3. O sentido de pai é a referência de alguém que é exemplo para nós. Por isso, ele foi, com certeza. Ele foi o primeiro homem salvo pela fé. Antes dele, outros também foram salvos pela fé. Porém, Deus usa o Abraão para exemplificar este formato de salvação. Baseado no capítulo 15, no verso 6, em Romanos também 4 e 3. Abraão é o primeiro ancestral do Salvador Jesus, nitidamente especificado lá em Mateus 1 e 1. Então, se você pegar a sua Bíblia, né, ou o seu aplicativo da Bíblia e abrir lá em Mateus 1 e 1, você vai ler com muita alegria, onde diz assim, ó: o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2. O primeiro nome, Abraão gerou Isaque.
Então, por isso que nós destacamos que é o primeiro ancestral nitidamente aqui explicitado através do texto de Mateus, tá? Falando da genealogia, aqui está ela. Eu fiz questão de trazer um pouquinho antes, né? Eu fiz questão de trazer a partir de Noé, para nós chegarmos aqui embaixo para Abraão, para você ter uma noção dos caminhos que Deus criou. A partir dos 3 meninos aqui, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, enfim. Cã foi amaldiçoado, Canaã sofreu a maldição, Cã que tirou sarro do seu pai que estava nu, bêbado dentro da barraca, dentro da tenda, mas Canaã que sofreu a condenação. Então, só para você entender mais ou menos que aqui desta linhagem vieram todos que habitavam em Canaã e que foram considerados como inimigo do povo hebreu e que eles foram derrotados, né? Os filisteus, heteus, jebuseus, amorreus. Jafé é outra categoria, mas nós voltamos aqui especificamente para falar de Sem, para falar desta linhagem, que é a linhagem do Salvador. Em especial, você vai olhar na sua apostila, nós temos ali o bisavô do Jacó, Serugue. Então você marca lá na sua apostila. O bisavô de Abraão, Serugue. Avô de Abraão, Naor. Seu Naor, gente boníssima, né? Se chegava lá, sempre tinha um pão quentinho na casa do seu Naor. Vamos chegando, minha gente. O pai do Abraão, Terá. Ou alguns Terã, mas a gente fala Terá, não tem problema. E aí então nós temos Abraão. Na Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver em inúmeras ocasiões muitas cidades sendo inauguradas ou sendo nominadas com nomes das pessoas. E é o caso de Harã, por exemplo, nós vamos ver logo mais situações como essa, tá? Então, o que você precisa saber? Que Serugue é bisavô de Abrão, Naor é avô, Terá é pai, Harã é irmão. Outro irmão famoso, a Bíblia traz vários, né? Mas aí nós temos Abrão, Harã, né? E na Bíblia a gente sempre fala dos irmãos. Tem um outro personagem na Bíblia que de vez em quando... Vamos chegando, esse Nova Kids tem liberdade para entrar a hora que quiser. Entra, faz o que quiser, dona do nosso coração, né? Vamos lá. Outro famoso com seu irmão. Abraão tinha seu irmão Harã. Por que eu estou destacando uma situação sobre este irmão dele? Porque ele morreu, Harã, como a Bíblia afirma, em capítulo 11 de Gênesis, lá no verso de número 29 adiante, lá registra que Harã, ele e o seu outro irmão Naor, enfim, todos eram filhos de Terá, viviam em Ur dos Caldeus e lá aconteceu uma situação ruim. Eu queria só destacar, Moisés também teve um irmão famoso. Vocês lembram qual era o nome do irmão do Moisés? Arão. Gente boa. O que Arão foi considerado? Qual foi a função que foi atribuída a ele? Isso, e ele era responsável. O que ele carregava no peito? Uma estola sacerdotal, né? Então, cada um tem o seu irmão que merece, não é verdade? E aqui eu quero destacar para vocês, contando um pouquinho da história, agora falando da localidade, verso 29. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Herã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abraão e o seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai
mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, lamentavelmente, Arã morreu e Terá, juntamente com Abraão e sua esposa, enfim, foram de Ur dos Caldeus e partiram para a terra de Canaã. E há quanto tempo isto aconteceu? Nós não temos uma data específica, nós temos uma noção apenas, porque Abraão era filho de Terá e 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. Considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, Abraão poderia ter conhecido seu ancestral e também a Sem. Aqui é só para nós termos uma ideia de tempo e dentro deste contexto familiar que existia na linhagem de Abraão. Mas agora, no quesito de lugar, de novo, nós vamos começar mostrando para vocês aonde é que é o tal do Ur dos Caldeus. Para nós entendermos um pouquinho mais, né? Está aqui. Vamos ver se vai me ajudar. Está aqui. Começamos de novo, aqui onde nós estamos. Todos estão vendo? Nova Igreja Batista. E agora nós vamos partir. Eu já deixei até salvo aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Ó. É longe, ó. É bem longe, Ur dos Caldeus. E você está olhando e dizendo assim, não estou entendendo nada, está bem difícil. Então eu vou voltar um pouco aqui no nosso mapa, né, geográfico aqui, para você já se localizar. Daqui a pouco você vai falar assim, agora eu sei onde é Ur dos Caldeus. Está ficando mais fácil para nós entendermos. Aqui, olha só, como fica mais fácil. Ur dos Caldeus fica dentro onde é o Iraque hoje, e aqui nós temos esse lugar que nos é muito familiar. Israel, Jerusalém, enfim, está aqui fácil. Aqui bem azulzinho nós temos o Mar da Galileia, aqui no meio. Então essa é a distância que Abraão deveria percorrer junto com seu pai, saindo de Ur dos Caldeus e vindo morar aqui em Israel. E se nós, por um acaso, formos buscar isso, por exemplo, no Maps, para nós termos uma noção mais específica, uma noção de geográfica, ó, também ó, fica mais fácil de você entender. Ó, opa, voltei muito. Ó. Aqui também esse mapa fica mais fácil de você visualizar no continente velho, né? Na Ásia, aonde é que era Ur dos Caldeus. E aqui está nossa Israel, Jerusalém, enfim, aonde nós vamos passear depois. Então aqui é para nós termos uma noção acerca da localização de Ur dos Caldeus. Então nós estamos vendo que a história começa impulsionada pelo pai de Abraão, dizendo, gente, vamos para Canaã. E eles então partiram de Ur com o objetivo de chegar aqui, ó, nesta região de Canaã, próximo a esta região onde fica o Mar da Galileia, enfim, nós já vamos falar mais sobre esse detalhe. Porém, vamos voltar agora para a nossa apresentação, já dada esta localização. Porém, algumas coisas não deram muito certo. Para variar, né? Algumas coisas não fluíram da forma como nós queríamos. E aqui nós começamos no capítulo 12,
com o texto mais marcante da vida de Abraão. Texto lindo. Eu trouxe na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: certo dia, oh glória a Deus, coisa mais linda, né? Certo dia, como se Deus do nada falasse assim: hoje eu acho que eu vou falar com Abraão. Tudo já estava na programação dele. Porém, aqui esta versão traz desta forma mais poética. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, portanto, ele não sabia para onde ele iria. Os seus descendentes vão formar uma grande nação e eu os abençoarei. Que coisa mais linda! Seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e, puxarei a orelha dos que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Está na apostila para você completar na versículo de número 7. A sua descendência darei esta terra, fazendo menção aqui acerca da terra prometida, do lugar que mana leite e mel. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção de vocês. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi com seu pai com o objetivo para chegar em Canaã, mas a situação não deu muito certo, porque eu coloquei no Google aqui em casa para ter mais ou menos uma ideia da rota. E hoje aqui o Google trouxe para mim duas rotas. O Google Maps trouxe este caminho, que dá 16 horas e 38 minutos de carro. E aqui, por que eu fixei este ponto? Porque a Bíblia diz no capítulo 12 e no verso de número 7, Eduardo, só cortando, onde foi Sodoma e Gomorra? Já vamos chegar. Vai, daqui a pouco vai. Onde tiver saindo fumaça, é lá. Só que não tinha SAMU para ninguém socorrer ninguém. Mas nós vamos chegar lá também. No capítulo 12 aqui, ele diz... Cadê? Me fugiu agora. Daqui a pouco eu vou achar. O primeiro lugar que ele obedeceu à ordem do Senhor, ele sai em direção a Canaã e ele chega e vai parar nos carvalhos de Mamré, né? E eu coloquei no Google e por um acaso ele traz exatamente esta localização. E veja, se ele fosse por esse trajeto, daria 15 horas e 28 minutos. Mas infelizmente o pai do Abraão não escolheu este caminho. O pai do Abraão não tinha esta rota hoje que o governo de lá estabeleceu, toda esta malha viária, facilitando o deslocamento daquele povo. Não tinha isso. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Né? Com 75 anos de idade, o Abraão e a Sarai, seu sobrinho Ló, enfim, todo mundo, o Harã, obedeceram à ordem do Senhor, com o objetivo de chegar até Canaã, chegando até o Carvalho de Moré, que fica em Siquém, aonde é atual Jerusalém, e lá ele construiu um altar ao Senhor. Mas ele fez este caminho. Ao invés dele cortar daqui e vir parar aqui em Jerusalém, que é onde é Siquém, o pai de Abraão saiu e fez todo este trajeto e foi parar em Harã. Veja, o nome da cidade é o mesmo nome do irmão, tá? Foi parar em Harã. E chegando ali, ele se estabeleceu. E Deus querendo fazer muita coisa na vida de Abraão, e o Abraão nada de obedecer, e Deus querendo mudar a vida de Abraão, e Deus querendo que as coisas acontecessem. E o Abraão ali, ó. E a primeira dica que eu dou para nós nesta tarde, muito cuidado com pessoas do estilo do pai de Abraão, que começam uma coisa e não concluem. Por quê? Terã saiu com o objetivo de sair de Ur dos Caldeus e chegar a Canaã.
Está aqui, ó, registrado na Bíblia, capítulo 11, verso 30. Mas ele parou em Harã e se estabeleceu ali. E acabou. Aí Deus, a partir do capítulo 12, diz: sai daí, meu amigo. Então o sai daí não era de Ur, mas sim de Harã. Foi lá que ele deixou o pai, deixou todo mundo, se arrumou, levou a esposa e levou o sobrinho. Então ele sai de Harã e muitas vezes nós sofremos com esse tipo de pessoas. Começa uma coisa e não termina. No nosso trabalho a gente tem pessoas assim, na nossa casa, na nossa vida particular, na nossa vida sentimental. Muitas vezes a gente se depara com pais de Abraão, que começam, se empolgam, se animam e se estabelecem metas, estabelecem condições, projetos, mas na hora de começar a fazer, é fogo de palha. Não conclui. E a Bíblia diz que ele se estabeleceu neste lugar e Deus teve que dar vibrar aqui um pouquinho com Abraão e fazer: Abraão, por favor, sai do meio da tua parentela que eu quero que você vá para outro lugar. E assim fez Abraão. Saiu e foi se estabelecer em Canaã. Chegou lá com o primo, com o sobrinho, né? Lugar lindo, maravilhoso, estava tudo bem aqui na região. Se estabeleceu. Porém, ele teve um problema grave. Havia fome, deixa eu voltar aqui nesse slide primeiro. Havia uma fome que se estabeleceu aqui nesta região e ele precisou continuar a viagem dele e ir parar no Egito. E quando ele foi no Egito, ele foi por quê? Porque ele precisava comer. Na região onde ele havia se estabelecido, havia acabado toda a fonte de riqueza de comida. Então ele vai para o Egito. Lá no Egito, se não fosse só pegar comida e, enfim, passar um tempo até que realmente a região onde Deus havia orientado ele a ir estivesse produtiva para que ele pudesse voltar, se não bastasse isso, meus irmãos, Abraão ainda resolveu inventar uma história. Quando ele chegou por lá no Egito, ele disse que ele era, com medo do faraó, ele disse assim: Sarai, você é uma menina muito bonita. Para que não haja confusão, vamos falar que você é minha irmã. E foi o que aconteceu. Faraó bateu o olho naquela morena bonita, se encantou com ela, chamou ela para perto, teve um contato físico com ela, e aí Abraão ficou quieto, mas Deus não ficou. E Deus colocou a mão sobre Faraó, e Deus colocou a mão sobre todos os que estavam ali no Egito, e a Bíblia diz que eles tiveram graves doenças. E Faraó não entendeu o que estava acontecendo, por isso então que Faraó chama Abraão e fala: o que é isso, Abraão? Aí Abraão teve que contar. Sarai não é minha irmã, é minha esposa. O que é isso, meu amigo? Por que você não falou que ela era sua esposa? Olha a confusão. Olha o rolo que você me meteu aqui. Não quero saber disso. E nesse desencontro de informação começou o agir de Deus. Porque Abraão é expulso do Egito e nesse momento, quando ele é expulso do Egito, existe uma palavra de Faraó que diz lá no capítulo 12, no verso 18, dizendo assim: o que você fez comigo? Por que você não me falou que ela era sua mulher? Porque você disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para minha mulher. Aí está, pegue ela de volta, vá, não quero mais saber. E a seguir, Faraó deu ordens para providenciar-se o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía. E esse necessário, meus irmãos, Deus começa a agir. E ele sai já do Egito com muitas posses. Volta para a região e aí ele e os seus sobrinhos estão ali com muito animais. E aí começa uma confusão, porque os pastores de Abraão e de Ló começam a se desentender. Era muito animal para cuidar, pouco pasto, pouca água, e aí começa a confusão. Tiro, grito, confusão, revolvada, porque eu vou votar
no Haddad, eu vou votar no Bolsonaro, você não é homem, você não fala de novo, você não tem coragem, você não vai falar isso aqui, você não faz isso. E aí eles começam a conversar. E mais uma vez, nós aprendemos com Abraão, verso 9, a humildade de Abraão. Dentro da genealogia ele era tio, portanto tinha prioridade. Mas ele chega e diz assim, meu filho, né, meu sobrinho Ló, olhe toda a terra. Escolha. O que você quiser. Aonde você ir, eu vou para outro lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cima, eu vou para baixo. Deu a prioridade ao sobrinho, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. E Abraão, então, Ló escolheu ir para Sodoma, preenche lá na sua apostila, tá? E Abraão escolheu permanecer em Canaã. Preenche lá. Dá a primeira apuração aí, Zé. Fala pro povo. Vou falar, Zé. 55,7 a 44,3. Aí, ó. Abraão tá ganhando. Eu tô falando assim, tá gravando, ó. 88% da apuração, quer dizer, Bolsonaro TV. Aí, ó. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar então com a nossa aula do Abraão, hein? E eu quero dizer para vocês... Aí, ó. É campeão já. As consequências das escolhas precipitadas. Infelizmente, o sobrinho fez uma escolha dessa. O sobrinho de Abrão escolheu ir para o lugar que ele olhava e os seus olhos viam um lugar lindo e maravilhoso, subindo a leste da onde eles estavam, na região chamada Zoar, e lá ele acabou fazendo esse tipo de escolha. E nós, muitas vezes, também fazemos esses tipos de escolha. Quando vamos fazer algum tipo de investimento nesta condição de comprar alguma casa, enfim, muitas vezes nos apaixonamos pelo lugar, mas esquecemos de ver qual é a vizinhança, se tem um bar por perto, se tem o fluxo de carro é grande, ou até por onde começa o sol, onde dorme o sol, enfim, essas coisas. Ló esqueceu de um detalhe. Ló esqueceu de olhar que aquele lugar era bonito, que onde ele ia morar, mas era muito cobiçado. E ele foi morar na região de Sodoma e Gomorra. E aconteceu que aquela região era muito cobiçada e havia um rei naquele lugar chamado de Kedorlaomer, que havia uma guerra que havia se estabelecido naquela região, uma guerra civil, e ele estava sendo colocado, este rei, para correr. Juntaram-se 5 reinados, e o reinado de onde Ló estava havia se colocado contra este rei. Resumindo, Ló foi preso, levado cativo, tudo que possuía. E aí entra o tio Abraão com 318 homens e manda resgatar Ló, que havia sido preso e condenado e estava prestes a perder tudo o que tinha. Isso é em Gênesis capítulo 14. Uma outra coisa que marca bastante Gênesis no capítulo 14, vamos correr para a gente festejar, né? Quem quer se alegrar vai se alegrar daqui a pouco, quem quer chorar vai chorar, mas agora aqui nós temos que falar de Melquisedeque. A Bíblia traz, nesse capítulo de número 14, um momento importante. 2 reis chegaram até Abraão. Um rei chamado Berá e um outro chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, além de ser rei, era sacerdote. Desempenhava 2 funções importantes. O rei Berá propôs entregar os espojos de guerra para trocar pelas suas pessoas, enfim, pelas pessoas do seu reinado. Abraão não concordou, mas Melquisedeque chegou na frente de Abraão e ofertou e ofereceu pão e vinho
e orou pela vida de Abraão, e Abraão encheu seu coração, e aí ele então entregou o seu primeiro dízimo, que nós temos o registro na Bíblia, é neste versículo de capítulo 14 e o verso de número 20. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Qual foi a escolha de Abraão? O ato do dízimo mostra que ele escolheu por fazer a vontade de Melquisedeque. E eu quero apenas dar uma pincelada na história do Melquisedeque, porque ele é um personagem bem misterioso. Melquisedeque surge num cenário histórico na Bíblia de forma inesperada, até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que o torna mais enigmático. Seu nome em hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça, ou Meu Rei é Justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei da paz, rei sacerdote cananeu. Veja, cananeu, ele não era hebreu. Então ele não tinha ligação nenhuma com Abraão. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Capítulo 15, nós temos a aliança, momento marcante na vida de Abraão. Seu herdeiro não será o que é nascido em Damasco. Abraão estava desesperado porque havia uma promessa para ser cumprida na vida dele, mas ele não tinha herdeiros. Vocês estão entendendo? Abraão não tinha herdeiros. Ele só tinha um funcionário que chamava Eliezer. E Abraão chega para Deus, tentando assim jogar para Deus responder para ele, e fala assim: mas Deus, eu só tenho o Eliezer, que é lá de Damasco. Aí Deus tem que dar uma nos dedos dele e diz assim: eu lhe darei um herdeiro. Vem cá, vem cá. Deus chegou para Abraão e falou assim: vem cá, vem cá, vem cá. Levanta daí. Sai desse sofá gostoso da tua tenda. Vem aqui fora. Conte todas as estrelas que você puder contar e saberá o quanto eu te amo. E assim será a sua descendência. E Deus revela a Abraão que os seus descendentes, e aí é já um prenúncio do povo cativo no Egito. No capítulo de número 15, no verso de número 12, 13, ali nós temos um prenúncio do povo hebreu cativo no Egito. Deus dá uma visão a Abraão e Deus mostra que o seu povo viverá 400 anos escravizados. Porém, no final, ele puniria a nação que haveria de provocar essa situação. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. É esta aqui, ó, meus irmãos, ó. Pegando um pedaço aqui do Egito, toda esta terra, Deus havia dado para Abraão. Esta terra, diz Deus, que hoje você está aqui, bicho velho, como um forasteiro, vai ser tua. Tua. Deus disse: eu estarei dando a você. Então ela pega toda essa região aqui da Mesopotâmia, que é chamada Mesopotâmia porque corta pelos dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, bem aqui, ó. É tua, não tem o que tirar, fique tranquilo. E aí as coisas saem um pouco do controle. Mesmo havendo esta promessa, mesmo havendo uma promessa, Abraão fica aflito, angustiado. E nós vemos esta angústia em Gênesis 16. Qual é a dúvida? Tudo certo? Eu só perguntei da lista. Já passou? Passou. Não passou aí atrás? Não. Tá onde? Pode deixar a lista com ela sim. Não tem. Pode segurar, meu amor. Ela
Os amarelinhos tem, né? Tem 10. Abraão, meus irmãos, já estava com 86 anos e nada, já passavam muitos anos que Deus havia feito essa promessa e nada havia acontecido, nada havia mudado. Mais de 10 anos que a promessa já tinha sido dada a ele e ele estava aflito. E aí ele para ouvir a sua esposa. Mesmo sendo o nosso pai da fé, ele errou em ouvir a sua esposa, aonde ela afirma no versículo 2 do Gênesis 16, talvez o que nós trouxemos de lembrança do Egito possa nos ajudar com a conclusão da promessa. Abraão havia trazido Agar do Egito. E o Egito sempre faz para nós uma conotação com o pecado. E muitas vezes na nossa vida sempre tem alguma coisinha que a gente vai carregando. A gente anda com Cristo, mas tem uma bolinha de ferro que nos prende no pé, que a gente precisa ser liberto daquilo que nos aflige e nós não conseguimos. Deus tem tanto para fazer na nossa vida, mas aquilo que nos prende nos impede o agir e o mover de Deus. E na vida do Abraão foi Agar. Deus tinha muita coisa para fazer, só que ele havia feito uma promessa. Ele multiplicaria a geração, toda a família dele, de Abraão. E ele acabou tendo que cumprir. Infelizmente, Sarai deu esta ideia, entregou Agar para coabitar com Abraão, para ter relações com Abraão. As coisas não estavam no projeto de Deus, mas Deus, dentro da sua permissividade, então fez com que as coisas acontecessem, mas Deus já tinha um plano projetado e pronto. E em virtude da relação que ele teve com Agar, Abraão, que carregava algo trazido do Egito, né, que era Agar, teve relações com ela e tiveram um filho. E foi-lhe dado o nome de... Não! Foi-lhe dado o nome de... Ismael. Ele será como um jumento selvagem, um rapaz que tinha um comportamento, capítulo 16, verso 12, diz assim: ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade. E o pior é que quando Agar engravidou e ela teve o seu filho, ela cresceu dentro da casa de Abraão. Ela começou a se achar. E ela começou a criar atrito com Sarai. E aí chegou uma hora que Sarai falou assim: Abraão, não dá. Não tem o que fazer. Essa mulher, enfim, eu sei que você, tudo bem, tá? Mas não dá. Ela está aqui se achando. E Abraão, como ele sempre tem aquele princípio de ou obedece ou quer ser feliz, então ele disse assim: fique à vontade, Sarai, faça o que você quiser. E ela começou a perseguir Agar. Começou a cobrar, começou a pressionar, começou a perseguir até que Agar fugiu para o deserto. E aí nós temos uma teofania. O anjo de Deus aparece para Agar e fala: o que está acontecendo com você? Aí ela conta que ela estava sendo perseguida e Deus fala: volta, fica lá, você vai ser abençoada também. Também multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Capítulo 16 e o verso 9. Porque havia uma promessa sobre Abraão. Não importava mais, ela ia se cumprir. E aí então, Abraão só tinha que fazer uma coisa: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Teve o seu nome alterado para Abraão, Sarai para Sara, e aí então tem
a marca explícita desta aliança, que é a circuncisão. Todo hebreu, com 8 dias, deveria ser circuncidado. E aquele que porventura não fosse hebreu, mas fosse um estrangeiro, um escravo, qualquer que fosse, imediatamente também deveria ser circuncidado. Então a Bíblia relata que Abraão foi circuncidado, já naquela idade avançada, e também o seu filho, então, quando nasceu, Isaque, foi circuncidado com 8 dias, e o próprio Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade. Também isso nós vemos no capítulo 17. E esta é a aliança que nós temos para comentar. Deus promete então um filho a Abraão. Alguns fatos do capítulo 18 que nós precisamos destacar. Primeiro, Abraão estava tranquilamente na sua casa, onde aparecem 3 homens. É mais uma vez uma teofania, que é a presença de Deus externalizada naquele momento, da mesma forma como a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar e o anjo apareceu para ele. Aquilo é uma teofania, né, o nome que é dado. E aqui nesse caso também, a promessa do filho é reiterada. Segundo ponto nesse capítulo que me chama muito a atenção, quando estes homens chegam até Abraão, Abraão não sabe o que fazer. Abraão é tipo nós aqui da NIB, fica doido, não sabe o que fazer para agradar. Abraão corre, traz água para lavar os pés dos anjos. Abraão corre, chama Sara para preparar o pão. Abraão chama o seu servo e acha o novilho melhor que ele tinha e manda preparar a carne. E aqui nós precisamos reproduzir essa hospitalidade. É linda a hospitalidade de Abraão para com estes homens. Sara, olha aqui, ó. Este clipart retrata exatamente o que aconteceu. Estava longe da conversa com os homens e ela ouviu. Uma qualidade comum da mulher, que ao fazer uma atividade está antenada, tem uma amplitude elevadíssima, pega tudo, né? É demais, é absurdo. E se não bastasse esta condição apenas para o cônjuge, suas filhas também têm esta condição. Aquilo ela herda, não é verdade? Tem 3, eu também estou neste barco. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Sarai estava ali com seus afazeres, bordando, tuitando, postando uma foto, quem sabe no Facebook, alguma coisa. E de repente eles estão conversando e é feita esta confirmação da promessa que Abraão teria um filho. Aí a Sara dá uma risada e ri e fala sozinha: capaz, eu vou ter filho com essa idade. Capítulo 18 e no verso de número 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Veja, meus irmãos, Sara estava na tenda. Os homens estavam conversando com Abraão. E no meio da conversa, um disse assim: por que Sara está rindo lá dentro? O Abraão disse: vou saber. Sara ri porque, enfim. Mas por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí os homens deram no dedinho dela: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso ela mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Não tinha para onde fugir. E aí, meus irmãos, foi o que aconteceu. Além disso, esses 3 homens também contaram que Deus estava por aqui com os povos que moravam, com o povo que morava em Sodoma e Gomorra, e havia dito que ele destruiria aquela nação. Quando
Abraão toma conhecimento, ele começa de forma polida, dizendo assim: se tiver lá em Sodoma 50 justos, você destruirá? Não, por 50 justos eu não destruirei. Mas, Senhor, desculpe o incômodo, mas e se tiver 40 justos, você destruirá? Não, eu não destruirei se houver 40. E ele chega até 10 justos. Só que na verdade havia um só. E é o que acontece. Logo na sequência dos 3, um some do cenário e 2 chegam à porta da cidade de Sodoma e Gomorra. E o nosso amigo Ló estava sentado na porta da cidade. Quando ele vê os homens chegando, também a mesma escola de Abraão foi a escola de Ló. Ele se levanta e com muita hospitalidade corre receber os homens, leva para casa e lava pé e prepara comida e enfim. A única parte ruim é que quando eles entram na casa, os homens daquela cidade, inflamados pela homossexualidade, cercam a casa de Ló. Homens grandes e pequenos, todos queriam violentar os enviados de Deus. E ele chega a oferecer as suas filhas. Gente, tem minhas meninas aqui, é virgem, pega ela, mas não faz isso com os caras. Não, e se você não sair da nossa frente, faremos coisa pior com você. E empurraram Ló. Cena de filme, de Tom Cruise, entendeu? Cena daquele negócio que começa aquela ação e que você não consegue enxergar direito, é tanto movimento. E os anjos pegaram Ló, colocaram para dentro da casa, fecharam a porta e eles estavam vendo que a casa seria invadida. Mas aí entra o sobrenatural. Deus cega todos os homens daquele ato e eles conseguem fugir da casa. E mesmo assim, Ló corre, chama os seus genros e diz: Sodoma vai ser destruída, vocês precisam fugir. Eles riem, acham que é mentira e permanece. E por algum instante, Ló hesita em fugir e mesmo ele hesitando, ele é levado à força para fora da cidade. Ló é levado, tirado à força e ele vai para uma cidade próxima chamada Zoar. Ficava bem próxima e então os anjos falaram assim: nós não destruiremos Zoar, pode ficar por lá que está tranquilo. E quando ele havia conseguido sair em segurança, desce fogo do céu e consome a cidade. Mas infelizmente sua esposa, que havia saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela, ela volta para a cidade, visualiza a destruição acontecendo e ela é transformada em uma estátua de sal. Isso no capítulo 19 do livro de Gênesis, a partir do verso de número 23. E no verso 26 diz: mas a mulher de Ló, já canta Kleber Lucas, olhou para trás e viu Sodoma. E aí aconteceu exatamente isso. A cidade é destruída, Ló perde a sua esposa. E para nós finalizarmos, passado um tempo, eles morando em Zoar, eles saíram dessa cidade e foram morar nas cavernas, numa região mais alta, numa região mais distante, mas as filhas de Ló ficaram preocupadas com a continuidade da linhagem do seu pai. E elas têm um plano. Elas dão vinho para o pai num dia à noite, a mais velha primeiro, embebeda o pai, vai lá e tem relação com o pai. E essa mais velha tem um filho chamado de Moabe, pai dos Moabitas, que nós vamos conhecer na história, que são inimigos mortais do povo de Deus. A mais nova, obediente, no outro dia embebeda de novo o pai, tem relação com o pai, e ela dá à luz a um outro filho chamado Ben-Ami, ou Ben-Ami, que é a origem dos povos amonitas, também, que perseguiam o povo de Deus.
tá? Essa é a síntese que eu corri bastante em virtude do nosso tempo. Consegui terminar mais cedo, porque eu sei que vocês estão com o coração já um pouco longe, né? Mas está aqui, ó. Não poderia de trazer a nossa nação brasileira. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sou muito grato pela oportunidade que vocês estão dando para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje de uma forma mais sucinta, mais rápida, mas não deixamos de atingir o nosso propósito e o nosso objetivo. Vamos ficar de pé? Na aula que vem nós vamos aplicar um exercício na sala de aula. Então tragam caneta, nós vamos ter algumas perguntinhas aqui, 2, 3 minutinhos de perguntas, e vocês vão respondendo e vão marcar na apostila, que já é um material que vão poder utilizar para se preparar para a prova. Vamos orar. Meu Deus, nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos por tudo que está acontecendo. Te agradecemos em primeiro lugar por esta aula, pela oportunidade que o Senhor tem de nós lembrarmos um pouco mais da pessoa de Abraão, de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, e nós tiramos muitos proveitos de tudo que aconteceu, Senhor Deus, e muitas lições, principalmente. Mas também não podemos deixar de orar, Senhor Deus, pelo dia 28 de outubro, que é um dia que fica marcado na história deste nosso país, onde Deus, nós realmente todos podemos exercer a nossa autonomia, a nossa condição de cidadão e podemos votar. E a nossa oração é uma só, Senhor Deus, aqui, que realmente o nosso país tenha uma nova história. E essa história seja escrita pela sua mão, Senhor. Escrita pelo seu dedo, onde nós tenhamos momentos, Senhor Deus, onde o povo possa respirar melhor. Onde nós tenhamos, Deus, uma condição mais tranquila para o povo brasileiro poder viver os seus dias. A corrupção possa ser combatida com mais veemência, Senhor. E que outros tantos como o juiz Sérgio Moro, que se levantou em Curitiba, outros tantos se levantem, Senhor, para realmente construir uma história diferente. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós oramos pelo presidente que é eleito nesse instante. Oramos para que ele seja abençoado por Ti, porque a Tua palavra diz que nenhuma autoridade é constituída se não for segundo a Tua vontade. Então, Deus, que ela se cumpra, e é por isso que estamos felizes, Senhor. Porque sabemos que é a Tua vontade que é soberana. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.